Peppa Pig já tem tanto conteúdo que poucos fãs já assistiram a todo o programa. Sério, são quase 400 episódios. Mas você sabia que o desenho tem vários segredos ocultos que só podem ser percebidos por quem nota os seus detalhes mais sutis? A gente já sabe que existem seres sobrenaturais no universo da Peppa, como o Fada dos Dentes, o Papai Noel e até a Madame Gazela, que tem várias provas de ser uma vampira. Mas e se a gente te disser que existe um reino mágico inteiro que coexiste com o mundo da Peppa Pig? Pois é, porque o programa do Reino Mágico de Ben and Holly, onde os personagens principais são duendes e fadas, faz parte do universo da Porquinha. O motivo disso é que o desenho foi criado pelos mesmos cartunistas que fizeram Peppa Pig, Neville Ostley e Mark Baker. Isso anos depois do sucesso estrondoso da série da Porquinha. E um dos sinais de que ambos os programas coexistem é que os rostos do Ben e da Holly aparecem no cenário em alguns episódios da Peppa. Além do mais, o personagem de Ben e Holly Barba Vermelha, que é um duende pirata, tem muitas semelhanças físicas com o pirata que aparece em Peppa Pig. Eles claramente não são a mesma pessoa por um ser humano enquanto o outro é um duende, mas podem muito bem ser parentes distantes, a menos que o pirata de Peppa seja o próprio Barba Vermelha utilizando uma magia para se parecer com um humano. Hoje a gente vai falar sobre os 9 segredos ocultos que você nunca notou em Peppa Pig. Ansiosa? Então faz o seguinte, pega a sua pipoca e se acomoda no sofá. Tá começando mais um Teen Videos! Mindy Mouse é uma personagem bem única, porque ela não consegue andar e precisa utilizar uma cadeira de rodas para se mover de um local para o outro. É uma forma bem legal de colocar um pouco de representatividade de pessoas com deficiência no programa, mas existe um pequeno detalhe que vai mudar a forma que você enxerga ela. Embora ela haja igual uma humana como os outros personagens do elenco, a gente viu que a Madame Gazela tem porquinhos da Índia, que são bem parecidos com os animais que existem no mundo real. Outros porquinhos da Índia comuns aparecem durante a série. E se você não sabe, tanto porquinhos da Índia quanto ratos são roedores. Então por que os ratos agem dessa realidade como humanos enquanto os porquinhos da Índia não? A resposta é que talvez os ratos do mundo da Peppa também sejam normais, e a Mandy é só uma exceção. Só que nem a garotinha nasceu sendo uma exceção. Isso porque esse detalhe estranho, somado com o fato da menina ser cadeirante, levanta a possibilidade dela uma vez já ter sido um ratinho comum. Só que como ratos são utilizados como cobaias de experimentos, ela sofreu uma mutação que a fez evoluir. Só que como efeito colateral, ela ficou paraplégica. Quem diria que essa personagem poderia estar escondendo uma origem tão macabra? Aproveitando que já citamos os porquinhos da Índia da Madame Gazela, já parou para pensar que eles também podem estar escondendo alguma coisa de nós? Nesse ponto, você já deve saber que a Madame Gazela é uma vampira. Isso nunca foi dito diretamente, mas tem tantas provas que isso já é um fato. Como a cena da Peppa comentando que ela não tem reflexo no espelho. Só que talvez a professora não seja a única criatura da noite. É muito provável que os seus animais de estimação também sejam vampiros. Isso explicaria os cuidados excessivos que ela parece ter com os dois, sendo dois monstrinhos sombrios. Ninguém sabe o que eles vão fazer quando ficam irritados por não serem escovados. Além do mais, a tabela que mostra em que horas eles devem ser alimentados nos indica que eles comem muito mais de noite do que de dia. Será que não é porque eles ficam mais acordados em horários noturnos? Pode ser por esse mesmo motivo que os dois precisam estar acompanhados até na hora de dormir. Não faz sentido um animal se sentir sozinho enquanto dorme, mas se ele estiver acordado no meio da escuridão enquanto os outros cochilam, aí é outra história. Se você acha que os segredos da Peppa são impressionantes, comenta aqui embaixo o hashtag segredos. A cidade é um lugar rural, em meio a várias montanhas, e parece estar bastante isolado do resto da sociedade. A gente consegue perceber a diferença quando os personagens vão viajar para outras cidades ou países, como Londres e Nova York. Ambientes bem mais movimentados do que o comum. Então, de certo modo, faz sentido a gente dizer que o elenco principal do programa vive isolado do resto do planeta, não é? Mas isso não é só um isolamento qualquer, e você logo vai entender o porquê. Em um episódio, a Senhora Ovelha adquire uma oportunidade de emprego que vai ter que fazê-la se mudar para a cidade junto de sua filha, a Suzy Ovelha. Só que do nada, a mãe dela recebe uma ligação dizendo que ela não vai ter mais esse emprego. É bem estranho que isso tenha acontecido quando já estava decidido que ela ia se mudar, não é? Mas a verdade é que isso não pode ser uma simples coincidência.
É como se existisse alguém ou algo desejando que os personagens vivam em isolamento naquela cidade. Só é possível fazer viagens temporárias, como quando a família Pig foi para os Estados Unidos, mas é impossível ir embora de forma definitiva. E talvez qualquer um que fique na cidade por muito tempo esteja sujeito a ficar preso. Será que é por isso que a tia Dot raramente visita sua família? Você já percebeu que as nuvens, assim como o Sol e a Lua, agem de uma forma bem estranha no mundo da Peppa Pig? As nuvens, por exemplo, se movem de uma forma meio mecânica, como se estivessem só seguindo um comando ao invés de serem pedaços de gases flutuando pelo céu. O Sol e a Lua agem de formas semelhantes. Você nunca vai vê-los ao mesmo tempo no céu, mesmo que na vida real a Lua vá aparecendo conforme o Sol se esconde. Então, às vezes, você vai conseguir ver os dois nos lados opostos. Como que depois de centenas de episódios isso nunca foi mostrado no programa da Porquinha? A resposta esteja talvez justamente no céu do universo da Peppa. Pode ser que o motivo disso acontecer é que tanto as nuvens quanto o Sol e a Lua desse mundo são completamente artificiais, parte de uma atmosfera criada através de máquinas para substituir a verdadeira atmosfera, que foi destruída completamente. Um dos motivos foi a poluição extrema, mas como até o Sol e a Lua precisaram ser substituídos, é possível que tenha acontecido um grave acidente envolvendo alguma tecnologia de extremo poder, que acabou dizimando tanto a atmosfera da Terra quanto seu satélite natural, a Lua, e a estrela em que o planeta gira, o Sol. Isso provavelmente aconteceu na guerra entre os humanos e os animais, que a gente já citou em vídeos anteriores. Se isso for verdade sem o uso de máquinas, nem a Peppa e nem uma outra pessoa é capaz de respirar. Cientistas podem utilizar esses mecanismos para decidir o próximo movimento das nuvens e como vai ficar o clima, o que explica por que esses gases se movem de forma previsível. E também o motivo do clima mudar tão rápido em certos episódios do desenho. Afinal, só basta apertar um botão para que comece a chover, por exemplo. Nós já vimos personagens como o Sr. Coelho criando máquinas incríveis, então não é impossível que os cientistas do universo da Porquinha já sejam capazes de fazer esse tipo de coisa. A gente conhece cada canto da cidade da Peppa porque já vimos várias vezes, mas o que você pensaria se a gente te dissesse que essa cidade, esse tempo todo, é parte de uma ilha pirata? Pois é só você pensar bem. O programa está constantemente fazendo menção à pirataria, como se fosse algo cotidiano nesse mundo, e principalmente na vida dos moradores da cidade. Temos até mesmo a aparição de um pirata que é chamado só de pirata, e a sua presença não é tratada como se fosse algo tão incrível assim. Até chegamos a vê-lo andando na rua em um episódio, ou seja, são realmente altas as chances da família Pig viver em uma ilha que é utilizada como ponto de encontro pelos piratas. Os bandidos do mar vão para lá sempre que precisam descansar ou vender tesouros, bem como se esconder de autoridades, já que os policiais da cidade parecem ser burrinhos demais para prender o pirata. Justamente por ser um pirata, eles nem perceberam que o tesouro deles claramente foi roubado de algum lugar. Mas mudando de assunto, que tal você apertar no botão de inscrição? Assim você sempre vai receber os nossos vídeos sobre Peppa Pig e outros desenhos incríveis. Por falar em piratas, a gente comentou tanto sobre o Vovô Pig ser um marinheiro que eu acho que você nem sabia que existem várias provas de que ele tá mentindo pra gente. E na realidade ele é um pirata na sua juventude. É sério, tem várias coincidências muito estranhas e que colocam em xeque o seu passado. Por exemplo, ele tem um papagaio chamado Polly. E tudo bem, papagaios são maneiros, mas o estranho disso é que esses pássaros são marcas registradas dos piratas. Mas se você acha que isso pode ser de fato só uma coincidência, vamos lá. Tem um episódio onde o Papai Pig entrega um chapéu de pirata ao George. Por qual motivo um marinheiro guardaria um chapéu de pirata, sendo que marinheiros e piratas se odeiam? Poderíamos até dizer que o chapéu era de um bandido que o Vovô Pig derrotou no passado, porque aí dá pra pensar que ele guardou o item como um troféu. Mas então por que ele deixaria seu neto utilizar? E principalmente, que tipo de marinheiro vai colocar uma bandeira com um esqueleto no próprio barco? Algo que os piratas costumam fazer. Mesmo se isso for só uma brincadeira, ele deveria fazer seus netos brincarem de serem marinheiros, não é? Eu tô bege. Mas talvez o Vovô Pig não tenha sido só um pirata durante a juventude. Tudo indica que ele deve ter vivido todo tipo de vida criminosa. Ele já citou que andava de moto no passado, e inclusive gostava muito dessa época. Só que ele fala desses tempos como se tivesse uma certa vergonha. Vendo o flashback, a gente pensa que o motivo da vergonha pode ser porque ele utilizava a jaqueta de couro e seguia a moda mais descolada da época.
Mas se o cara aparentemente já foi um pirata, como teria vergonha disso? Talvez porque ele não era só um motoqueiro e sim um gangster. No passado, gangues de motoqueiros eram bem populares. Então, antes ou depois de sua vida de pirata, o Vovô Pig talvez tenha participado de uma dessas gangues. É meio estranho que em Peppa tenham tantos animais que agem como humanos, quanto os que são completamente normais. Um deles é a tartaruga da Doutora Hamster, mas olha, ela não parece ser tão normal assim não. Até porque ela chegou a escalar uma árvore inteira sozinha. Ao contrário de um esquilo ou uma lagartixa, uma tartaruga não sabe como escalar paredes e árvores, o que faz a gente pensar que o bichinho de estimação dela possa ter poderes especiais. Quer continuar se divertindo? A gente deixou 2 vídeos super legais para você conferir. Valeu e até a próxima!